Olá Brasil, bom dia, meu nome é Reinaldo, resido aqui em Brasília, Distrito Federal. No dia 15 agora de novembro, quem reside aqui em Brasília, que o título eleitor é daqui, não vota, certo? Não há obrigação, porque aqui não há candidato a prefeitos e nem a vereadores. Menos mal essas pragas. Mas você aí no seu município, nos 5.700 municípios que temos na nossa unidade, nas 26 unidades da federação do nosso Brasil, volto a dizer, exceto aqui no DF, vocês vão eleger o seu chefe de município, o seu prefeito e seus vereadores, para tomar a decisão por você, certo? Quero alertar vocês da seguinte coisa. Eu ontem, pelo menos, ouvi o Jornal Nacional, a Globo, falar uma verdade. Qual a verdade é essa? Candidatos a vereadores e a prefeitos com patrimônios elevadíssimos, certo? Recebendo fundo eleitoral e ainda mais, tirando da boca de pessoas em estado de vulnerabilidade, mãe solteira, mãe, pai de família que estão desempregados devido à pandemia, o auxílio emergencial, certo? Então, antes de você votar, volto a repetir, prefeitos, candidatos a prefeitos e a vereadores aí do seu município recebendo auxílio vulnerabilidade, o auxílio emergencial, aliás. Isso não é justo. Antes dele ser eleito, já está fazendo a merda que está fazendo, tirando o pão da boca daquele que necessita. Imagine se ele for eleito, a merda que ele não vai fazer. Desculpa a vulgaridade. Não é falta de educação, é raiva mesmo, é indignação com esses elementos. Então, vou dar uma orientação para vocês. Aqui em Brasília, aqui no Ministério, aqui onde que eu trabalho, aqui no Ministério da Saúde, a gente vê, sabe, tudo quanto que é falcatrua aqui em Brasília, que acontece nos municípios. Nós sabemos, porque nós temos a Agência Brasileira de Inteligência, que funciona. Nós temos, que é a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, nós temos uma Polícia Federal, temos a Controladoria Geral da União, a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União, toda a cúpula do governo federal está aqui em Brasília. Então aqui a gente temos acesso a tudo que acontece aí no seu município. Então um alerta que eu quero te dar. Antes de você votar no teu candidato a prefeito, no teu candidato a vereador, averigue a vida pregressa dele. Vá no site do Tribunal de Contas da União. Vai no Google, TCU, Tribunal de Contas da União, pesquisar, coloca o nome do candidato e o número da chapa dele. E também no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E você vai averiguar, porque os candidatos que receberam, que estão recebendo, que já foram cortados deles, já foram cortados pelo Ministério da Economia, se ele foi visualizado como recebedor, beneficiário do auxílio emergencial. Se esse seu candidato recebeu o auxílio emergencial, cuidado, não vote nele não. Porque antes dele ser eleito, já está fazendo a merda que está fazendo, tirando da boca de quem precisa, que é uma mãe solteira, um pai de família, uma mãe de família, um desempregado, um deficiente, pessoas em situação de vulnerabilidade, situação de rua, tá? Presta atenção, não vote nesse elemento não, entendeu? E quero aproveitar a sequência desse vídeo, chamar a atenção do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Roberto Barroso. Seu ministro, por favor, o senhor tem a caneta na mão, não aguarde o Ministério Público Federal, os estaduais se pronunciar, não. Passa um pente fino nesses caras, impugne
a candidatura deles, o senhor tem a caneta na mão, o senhor pode fazer isso, o senhor tem condições de fazer isso. Para o senhor ministro, eu quero falar o seguinte: fazer uso de um ditado em latim, de uma expressão em latim, que é muito usado na Suprema Corte dos Estados Unidos, que fala em latim o seguinte: fiat justitia ruat coelum. Repito, fiat justitia ruat coelum, que é o nosso português, né? Traduzindo ao português do Brasil: faça-se a justiça mesmo que os céus desabem. Mostra a sua competência para o povo. Proteja o povo dessas carniças antes que seja tarde, porque você, seu ministro, não pode deixar esse elemento ser candidato. Esses que estão recebendo auxílio emergencial são corruptos, tá? Tá comprovado. E por outra coisa, por outro lado, para você, cidadão eleitor dos 5.700 municípios da nossa nação, presta atenção: o que é que pode acontecer se você votar num corrupto e ele for eleito? Aí no seu município você vai correr o risco de ficar sem uma merenda escolar para os seus filhos na escola. A mãe que necessita trabalhar vai ficar sem uma creche. Você vai ficar sem a sua rua asfaltada, sem um saneamento básico na sua rua, no seu bairro, que é a água, a luz, esgoto. Aí na sua praça você vai ficar sem um parquinho para os seus filhos brincarem. Você quer isso? Então, se você não quer isso, preste atenção na hora de você votar. Cheque a vida pregressa do seu candidato, porque se ele tiver sujo, se ele receber o auxílio emergencial, sai fora dele, ele é picareta. Não vote nessa praga não. Deus os proteja dessas carniças, dos ladrões, desses vagabundos travestidos de cidadão. Salva Brasil!